Está completamente perdido por várias razões. Neste caso da imigração, ele sente essa desorientação política porque ele foi um rosto de uma política que hoje toda a gente percebeu que correu muito mal, o colapso das fronteiras, a quadriplicação do volume de imigrantes em Portugal. Ele foi um rosto disso, ele não teve uma voz para dizer, para apontar uma falha aos governos de Costa e o desastre todo que se seguiu. Portanto, ele esteve em silêncio, porque agora percebemos, porque ele esteve de acordo com aquilo. Então o que é que ele faz? Em vez de ter a coragem para dizer eu sou contra isto e, portanto, quero que haja ainda mais imigrantes em Portugal, ele tomou uma atitude de total irresponsabilidade. Ele é o chefe do Estado português. E ele pôs com uma conversa de comentador de quarta categoria, comentador televisivo de quarta categoria. Os números não batem certo porque o INE, nos cálculos que faz... O INE não tem fontes autónomas para calcular o número de pessoas que estão no território nacional. Depende de instituições como a Segurança Social, como a AIMA agora. Como a AIMA. E o Governo fez chegar essas informações ao Presidente. Marcelo Rebelo de Sousa foi atrás de alguém que lhe lançou esta lebre e, como está de cabeça perdida, não se questionou. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa tem de perceber Então não faz sentido ele pedir a antecipação dos censos? Não faz sentido nenhum, isso é uma fuga para a frente dele. É ele perceber que fez a geneira e agora a tirar isso para o ar. Ele podia ter dito, expliquem-me bem porque é que os números do INE não são os números da AIMA. E os números da AIMA são baseados em quê? Expliquem-me isso. Porque a explicação é simples. E nós vamos ter ainda uma revisão dos números. Provavelmente não é para baixo, é para alto. Porque Marcelo Rebelo de Sousa basicamente está a dizer eu não acredito que haja tantos imigrantes em Portugal. Eu não acredito. Eu recuso-me a acreditar. E, portanto, ele está a pôr em causa os números das instituições que ele, indiretamente como chefe de Estado, também tutela, porque são instituições do Estado português. Agora, veja-se, porquê é que nós sabemos que aqueles números da AIMA estão mais ou menos certos? Mais dezena de milhar, menos dezena de milhar. Aquilo fala de uma quadriplicação do volume de imigrações. Portanto, desde 2017 tínhamos 420 mil estrangeiros em Portugal, com autorização de residência. E agora a AIMA diz que temos 1 milhão e 550 mil. Portanto, 4 vezes mais. Porquê é que nós sabemos que ele está mais ou menos certo? Porque se olharmos para os outros números que funcionam como uma espécie de filtros indiretos, por exemplo, número de estrangeiros a contribuir para a Segurança Social, no mesmo intervalo de tempo, eram 240 mil e agora são 1 milhão e 30 mil. Portanto, nós estamos a falar de uma multiplicação também mais ou menos por um fator de 4 ou 5. 4 ou 5, sim. O número de pessoas que estão a receber consultas de cuidados de saúde primários. Também estamos a falar no mesmo intervalo de uma quadriplicação do volume. Portanto, tudo mais ou menos aponta para aquele número. Marcelo Rebelo de Sousa tentou lançar o alarme a dizer que os números não podiam ser estes, não era porque havia mais 50 mil ou menos 50 mil. Ele recusava-se a acreditar que houvesse tantas centenas de milhares, porque ele não esteve atento. E, portanto, ele agora tenta um golpe político que vai prejudicar o governo de si. Quer dizer, vai prejudicar, vai retardar durante muito tempo a entrada em vigor. Enviar para o Constitucional é um golpe político? É um golpe político. Isto é um golpe político de Marcelo Rebelo de Sousa, até por vê-se pelo requerimento. Porque ele não faz um veto político. Não, porque pode ele haver não um veto por enfim, ele não teve coragem para fazer. É verdade que o veto político podia ser ultrapassado por uma maioria na Assembleia da República e uma declaração de inconstitucionalidade não pode. Isso é verdade. Mas vê-se no requerimento. O requerimento tem coisas absurdas. E não vale a pena verem com a conversa do senhor doutor, porque ele é professor de Direito Constitucional e, portanto, ninguém pode pôr em causa. São absurdas. E eu dou um exemplo porque é que é absurdo. Um dos pontos que o Marcelo Rebelo de Sousa levanta no requerimento é dizer assim: há conceitos na lei que o Governo está a propor que não estão suficientemente determinados, que não estão suficientemente densificados. E isso é uma suspeita importante em direito. Porquê? Porque traz insegurança jurídica se nós não soubermos exatamente o que é que significam as palavras que estão na lei. Mas o problema é que os conceitos que ele diz que são indeterminados no requerimento, são conceitos textualmente copiados pelo Governo da Diretiva Europeia de 2003, veja-se bem. É a Diretiva 2003/86/CE. Eu podia dar muitos exemplos desses conceitos. Vou dar um só para as pessoas perceberem que eu não estou a inventar. A lei diz assim, isto é uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa diz que é indeterminado e insuficientemente densificado, que tem de haver, para quem quer o reagrupamento familiar, meios de subsistência suficientes para sustentar todos os membros do agrupamento familiar. Sim. Marcelo Rebelo de Sousa diz, eu não percebo o que é que isto quer dizer. O problema é que na diretiva de 2003, veja-se bem, que ele nunca achou que tinha problemas quando foi transposta para a lei nacional desde 2007. Nunca o vimos a protestar contra a indeterminação dos conceitos. A frase é esta. Tem que ter recursos estáveis e regulares que sejam suficientes para a sua própria subsistência e para a dos seus familiares, e até acrescenta isto que teria posto os cabelos do Presidente em pé. Isto acrescenta a diretiva e o Governo não acrescenta. Sem recorrer ao sistema de assistência social do Estado-membro em causa. Portanto,
Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar arranjar uma série de problemas jurídico-constitucionais, alguns deles falsos, como este que eu dei aqui. Depois ele levanta problemas sobre a questão do princípio de igualdade de alguns imigrantes que vêm para Portugal com competências especializadas desejadas pelo Estado português, terem acesso ao reagrupamento familiar em condições muito mais céleres do que os outros todos. Sim. E ele diz que isso põe em causa o princípio de igualdade. Esse tipo de discriminação faz parte das políticas migratórias de quase todos os países. Eu, quando fui trabalhar para o Canadá em 2008, havia na lei canadiana distinções muito claras entre aqueles que tinham as competências discriminadas pelo Estado canadiano e todos os outros. E os outros todos estavam em condições, sim, mais difíceis. Portanto, isto vai para o Tribunal Constitucional. E aguardemos com tranquilidade, Miguel. E eu até acho que é capaz de o Tribunal Constitucional, que tem uma maioria de esquerda, e alguns daqueles juízes, pelo perfil que têm, querem criar problemas ao Governo com este tema, é até provável que o Presidente depois pode dizer, estão a ver, eu tinha razão. Mas isso vai ser um grande revés. Eu só quero fazer um Mas último Luís aviso. Montenegro revela alguma intranquilidade. Ele já disse que há uma pressão mediática para condicionar a decisão do Tribunal Constitucional. Claro que há, mas começa Revela no alguma Presidente. intranquilidade por parte do Com Primeiro-Ministro. certeza. E eu, porque o Primeiro-Ministro também conhece o Tribunal Constitucional, tal como eu o conheço. E, portanto, esta perspectiva de haver também uma jogada política por alguns juízes do Tribunal Constitucional, não seria a primeira vez, porque ninguém se sente ofendido com isto, porque não seria a primeira vez, nem vai ser a última. O Presidente da República está a contar com isso. Agora, isso vai causar danos à resolução de um problema que existe na sociedade portuguesa. E, portanto, se o Presidente for um obstáculo à resolução desse problema, depois não se venha queixar que isto fica nas mãos de vozes radicais.